Bem-vindos ao Canal Médico. Nós vamos hoje abordar, como sempre fazemos, temas selecionados de medicina de interesse presente e interesse futuro. E o nosso convidado, professor Dr. Isbelo Campos, pneumologista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um currículo apreciável. Eu vou selecionar alguns títulos que ele possui. Um deles me chamou muita atenção: membro de comitês técnicos da Organização das Nações Unidas, a ONU, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, nas áreas de proteção da camada de ozônio, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Professor Isbelo é membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, tem primado por temas muito atuais, eu diria até temas de futuro, que certamente, após alguns anos, nós vamos confirmar o que ele vai nos dizer. Trará entre nós, nesse presente momento, um tema intitulado Perspectivas Futuras na Prática Médica. Certamente nós vamos falar de inteligência artificial, que já está parcialmente inserida em medicina, mas certamente está, digamos, criando condições para o desenvolvimento de outros instrumentos que no futuro próximo estaremos utilizando na prática da medicina, certamente com melhor resultados. Por isso, professor Isbelo, que é um colega super atualizado, ele trará para nós essas perspectivas futuras. E depois, então, nós vamos perguntar ao final se isso de fato vai acontecer ou não vai acontecer. Professor Isbelo, um pós-graduação em medicina respiratória na Universidade de Edimburgo, na Escócia, mestrado e doutorado em pneumologia pela UFRJ, implantou programas, faz parte de comissões, é um colega muito brilhante e que eu, sempre que posso ouvi-lo, estarei lá na primeira fila. Professor Isbelo, me diga, como vamos então abordar o que é que o senhor diz da perspectiva futura na prática médica? O que nós vamos fazer aqui hoje é olhar para frente, entender como a nossa prática assistencial, a prática médica, vai mudar num futuro recente, num futuro próximo, e ver como isso vai ser incorporado no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de atenção médica. Basicamente, nós vamos conversar sobre alguns tópicos. O primeiro deles, a epigenética. Depois nós vamos comentar como o microbioma vai alterar a nossa prática, como as ciências ômicas estão ganhando um espaço cada vez maior nas ciências médicas de um modo geral. Vamos comentar um pouco sobre nanotecnologia, terapia gênica e inteligência artificial. A inteligência artificial já é parte do nosso cotidiano médico e vem abrindo espaço para que essas outras áreas que eu comentei, epigenética, ciências ômicas, nanotecnologia, etc., venha cada vez mais se solidificando como algo que vai ser inserido no nosso consultório, no nosso hospital em algum tempo. Quando a gente fala de epigenética, a gente está falando de todas essas pressões ambientais, do estilo de vida, do que a gente come, do que a gente faz, as substâncias a quais nós nos expomos, como elas modulam a expressão do nosso genoma. Então, a epigenética tem 3 grandes mecanismos básicos. Um deles é a modulação, a metilação do DNA. O outro são as modificações feitas nas histonas. As histonas são aqueles blocos proteicos em torno dos quais o DNA fica enrolado. E, finalmente, do microRNA, que a gente vai comentar a seguir. E deixar claro para todos que a epigenética é
se define como as alterações na mudança de expressão de um gene sem que haja modificações na sequência de bases do DNA. Ou seja, o DNA continua exatamente igual, mas a expressão dos genes nele contidos vão ser diferentes. Epigenética, então, é algo que acompanha a gente por toda a vida, desde a hora em que os gametas se juntam e formam a primeira célula que vai dar origem ao nosso corpo. A epigenética já está sendo associada à herança genética. A seguir, o nosso corpo, o nosso organismo, como a gente vai se transformando ao longo do tempo, é modulado basicamente, primeiro, por uma variabilidade estocástica, ou seja, é o acaso. E, em segundo, pelas influências ambientais, por aqueles fatores aos quais nós nos expomos, por aquilo que fazemos, por aquilo que comemos, por tudo aquilo que a gente tem contato na nossa vida. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, vamos fazer uma pequena lembrança de como funciona o nosso cromossomo, o nosso DNA. Quando o DNA foi descoberto, isso gerou um prêmio Nobel, a gente conseguiu entender que algumas partes dele codificavam proteínas. Então a gente acreditava que essa era a função básica do DNA, codificar proteínas que iam modular todo o comportamento celular de todas as células do nosso corpo. E aquelas partes do DNA que não modulavam, que não codificavam proteínas, a gente chamava de DNA lixo. E a gente não conseguia entender para que aquilo servia. Ora, a gente foi muito bem feito. Nosso organismo é programado em detalhes espetaculares. Então é difícil que uma área enorme do nosso DNA não servisse para nada, que pudesse ser rotulado realmente como um lixo. Isso vinha, na verdade, da nossa falta de compreensão do porquê aquelas áreas estavam lá no DNA. E isso incomodou muito a ciência, e o que é que os cientistas fizeram? Foram lá naquela lata de lixo buscar aqueles pedaços de DNA chamados de lixo e estudá-los com cuidado, com atenção, nos seus mínimos detalhes. E isso fez a gente entender que o DNA, parte dele codificava era composto por um RNA codificante, que codificava as proteínas, mas parte do nosso DNA era composto por um RNA não codificante, que tinha outras funções que não eram de codificar proteínas, como, por exemplo, regular o gene, permitir a ação ou não de genes, manter a estrutura do cromossomo e algumas outras. Com isso, a gente foi entender melhor que o transcriptoma, ou seja, aquela nossa área do DNA responsável pela transcrição de RNAs, uma parte muito pequena deles, menos que 3% do nosso transcriptoma, produzia um RNA mensageiro que gerava produção proteica por todas as células. A maior parte do transcriptoma codificava RNAs que não codificavam proteínas. Então ali a gente tinha o RNA de transporte, o RNA ribossômico e uma infinidade de outros RNAs chamados de não codificantes, porque eles não codificavam proteínas. Esse grupo de RNAs não codificantes era dividido de acordo com seu tamanho. Quando ele tinha até 200 nucleotídeos, ele era chamado de um pequeno RNA não codificante. Quando ele tinha mais que 200 nucleotídeos, ele era chamado de um RNA não codificante longo. E que tipos de RNA a gente passou a entender? O mensageiro, que foi um dos primeiros a ser estudados, que é aquele que é programado pelo DNA e vai codificar a produção de proteínas. É o RNA responsável pela transcrição proteica. A gente tem também um RNA chamado de transferência, que age como adaptador entre o RNA mensageiro e os aminoácidos que vão produzir aquelas proteínas. Nós temos também um RNA que fica dentro do ribossomo, é o RNA ribossomial. Ele é a estrutura do ribossomo. Nós temos um RNA chamado pequeno nuclear, que ele funciona em vários
processos juntando a divisão celular. Nós temos o RNA pequeno nucleolar, que facilita modificações químicas nos RNAs. Nós temos o microRNA, que é aquele que nós vamos dar um pouco mais de atenção a seguir, que regula a expressão genética. Nós temos também o RNA de pequena interferência, que silencia a expressão do gene. Nós sabemos que os genes desenhados, programados no DNA, podem ou não se exprimir. E é o RNA de pequena interferência que silencia alguns deles e proíbe, de uma certa forma, a sua expressão. Ou seja, eles não vão ser compreendidos nem gerar nada. E tem o RNA longo não codificante, que tem como principal função regular a expressão do gene. Então, o que a gente vai ter é uma balança entre, basicamente, o microRNA regulando a expressão genética e o RNA longo não codificante regulando a expressão do gene que era controlado pelo microRNA. Então, se a gente colocar tudo isso no nosso DNA, a gente vai ver o DNA codifica um RNA que vai codificar uma proteína. Essa é a visão mais objetiva da situação. Agora, quando a gente olha o DNA como um todo, uma parcela dele codifica o RNA mensageiro, que é o responsável pela produção, pela geração daquela proteína. Mas uma outra parcela do nosso DNA codifica o microRNA, que vai ser responsável, por sua vez, a impedir que aquele RNA mensageiro codifique uma proteína. Ele faz isso se ligando a uma área do RNA mensageiro, chamados elementos regulatórios do RNA mensageiro, e bloqueando. Com isso, aquela proteína não será produzida. O comportamento daquela célula programado por aquele RNA mensageiro será diferente. Não vai gerar aquilo que o DNA havia comandado. Uma outra parte do nosso DNA vai gerar o chamado RNA longo não comunicante, que tem como função bloquear a ação do microRNA. Ou seja, ele sendo ativado, ele vai fazer com que o microRNA não bloqueie o RNA mensageiro e aquela proteína possa ser produzida conforme programado inicialmente. Então, nós temos uma modulação genética permitindo a expressão dos genes. Agora, essa modulação genética é regida por uma modulação epigenética. Essa modulação epigenética tem as chamadas forças epigenéticas, que são representadas por aquilo que a gente come, pelo nosso status psicológico, nossas interações sociais, uso de medicamentos alternativos, uso de fármacos, ação do microbioma, se a gente faz ou não exercício, se nosso status financeiro é adequado, se a gente usa drogas ilegais, se a gente se expõe a químicos tóxicos como fumar, se a gente se expõe a doenças virais, bacterianas, se a gente tem estimulações ambientais, sejam sazonais, sejam diurnas ou noturnas, todos esses fatores modulam a epigenética, ou seja, modulam aqueles 3 instrumentos principais epigenéticos que eu comentei, que é a metilação do DNA, o microRNA e a formatação das histonas. Em outras palavras, Isbelo, vê-se que o meio ambiente tem uma ação muito importante, vai além do espaço físico, mas também entra naquele equilíbrio mental que todos nós precisamos até para participar dessa moderação. Exatamente. O meio ambiente é uma força epigenética importante e ela faz com que alguns genes se expressem e alguns genes tenham a sua expressão inibida, também pela exposição ambiental. Então, recapitulando, os 3 instrumentos, o armamentário da epigenética é, a metilação do DNA, que pode ser pouco metilado ou muito metilado. O outro são os mecanismos baseados no RNA, e ali nós temos o microRNA, que vai permitir a expressão de um gene ou não, bloqueando o RNA mensageiro. Finalmente, a codificação e a densidade da histona,
que, como eu disse há pouco, é o bloco proteico, um octâmero proteico, em torno do qual o DNA se enrola. E para que os genes possam ser usados ou ativados, eles têm que se desenrolar daquela estona. Então vamos olhar agora com um pouquinho mais de atenção, de detalhes, o microRNA, que é o nosso alvo dessa primeira parte da conversa. Até o momento, já foram descritos cerca de 40 mil microRNAs. E eles nada mais são do que um RNA endógeno não codificante, ou seja, ele não codifica proteína. Ele é composto por um número médio de 22 nucleotídeos. Então é um RNA muito pequenininho. E ele é um importante fator regulatório da pós-transcrição, ou seja, quando o DNA programa um RNA mensageiro que vai ser transcrito, ele regula essa transcrição. E hoje a gente sabe que pelo menos 60% dos genes codificadores de proteínas humanas são regulados pelo microRNA. E esse papel regulatório, como eu comentei há pouco, ele tanto pode se dar por inibição da translação do RNA mensageiro ou reduzindo a estabilidade do RNA mensageiro. E lembrando que mais de 90% dos microRNAs estão nas mesmas regiões dos genes codificadores de proteína. Então, cada microRNA pode ter diferentes genes como alvo e cada gene pode ter diferentes microRNAs como reguladores. E isso é que faz essa grande variação que a gente vê na expressão dos genes. O RNA surge como? Ele é codificado pelo DNA, como eu falei há pouco, ele está numa região dos genes codificadores de proteína e é transcrito para o núcleo. Ali ele é chamado de RNA primário e através da esportina 5 ele é exportado para o citoplasma. Lá ele é trabalhado pela enzima Dicer e ele vai ser montado de acordo com o RNA mensageiro para o qual ele foi desenhado. Quando esse microRNA tem uma compatibilidade total com o RNA mensageiro, ele reprime a transcrição desse RNA mensageiro e aquela proteína não será formada. Quando essa soma, esse encaixe do microRNA não é perfeito, não é total, ele simplesmente degrada a transmissão e degrada aquele RNA mensageiro. Então, como esse microRNA sai da célula? Ele pode sair dentro de exossomos, que são aquelas vesículas liberadas pelas células, que nós vamos conversar mais à frente. Ele pode estar dentro das microvesículas, que são prolongamentos da membrana citoplasmática das células, e liberados, como ele pode estar livre, ligado a moléculas de colesterol ou algumas proteínas sanguíneas. Então, o microRNA circula e assim ele vai para outras células exercer o seu papel. Então, se a gente tem isso claro, se a gente sabe que dependendo de qual microRNA está dentro daquele exossoma ou daquela microvesícula, que será captada por uma outra célula e nela ele vai dominar a sua produção, a gente pode usar esse microRNA como um grande biomarcador, seja diagnóstico, seja prognóstico, seja da resposta terapêutica. Por quê? Porque na hora que a gente entende o que aquele microRNA vai fazer na célula, qual o comportamento que a célula terá a partir da incorporação daquele microRNA, a gente sabe o que vai ser gerado, que problema, que doença, que disfunção, que comportamento aquela célula terá uma vez incorporando aquela vesícula com microRNA. Então, se eu vou no sangue, colho sangue e procuro aqueles microRNAs que estão livres, ou dentro de exossomas, ou dentro de microvesículas, e identifico qual microRNA é aquele, eu tenho um grande biomarcador que vai me dizer que doença virá a ser gerada antes mesmo que ela comece. Então, um biomarcador diagnóstico muito precoce. Assim como ele vai dominar o comportamento celular, eu sei o prognóstico daquela doença.
Assim como eu sei que tipo de comportamento aquela célula terá, eu sei que tipo de resposta terapêutica ela terá aos diferentes fármacos. Então, ele também será um biomarcador de resposta terapêutica. O outro elemento que a gente vai incorporar e já vem incorporando na nossa prática médica é o microbioma. Essa população de microbiológica que habita o nosso corpo. Ele começou a ser identificado no ano 2003 com o projeto Genoma Humano, que procurou identificar o nosso genoma, ou seja, identificar nossos genes. E à medida que a gente foi estudando o genoma humano, a gente foi entendendo que simplesmente decodificar os genes não era suficiente para entender tudo o que ocorria na nossa biologia. E aí foi entendido que aquele microbioma, aqueles micro-organismos que todos nós temos no nosso corpo, e nós estamos falando de algo em torno de 100 trilhões de micro-organismos, era um verdadeiro órgão esquecido, porque ele era o responsável pela modulação do nosso genoma. O entendimento da importância do microbioma levou, no ano de 2007, à criação do projeto Microbioma Humano, que procurou desvendar o valor, o papel dessa população microbiológica que todos nós carregamos. Para a gente ter uma ideia do seu volume, da sua massa, a gente está falando de algo em torno de 100 trilhões de micro-organismos, nós estamos falando de um pouco mais de 1 quilo de micro-organismos. Ou seja, pouco mais de 1 quilo de um adulto é microbioma, é micro-organismo que tem dentro da gente. O termo microbioma inclui os micro-organismos, que a gente chama de microbiota, e aquele cenário ecológico em que eles estão dentro do nosso corpo, que inclui, além dos micro-organismos, seus elementos estruturais, seu material genético, seus metabólitos, as moléculas de sinalização que eles liberam, as toxinas e os diferentes grupos de moléculas orgânicas e inorgânicas produzidas por essa população microbiana. Então, o microbioma é a soma da população e do cenário ecológico em que ela está no nosso corpo. Essa população, a nossa microbiota, ela é composta principalmente por bactérias, vírus, fungos, protozoários e arqueus, e alguns outros em menor quantidade. Eles podem ser encontrados, Isbelo, em qualquer tipo de tecido ou em setores específicos? Eles podem ser encontrados em qualquer tecido do nosso corpo, em qualquer sistema, como a gente vai ver a seguir. Até algum tempo atrás, existia uma grande discussão se o feto era ou não estéril. Hoje a gente já sabe que o feto já tem o seu microbioma e isso participa do seu desenvolvimento. A partir daí, a grande injeção de microbiota que a gente recebe é no momento do parto. A mulher foi desenhada de forma que o parto aconteça, quando de forma natural, muito perto do ânus. E ali nós temos a maior quantidade de microbiota, é no tubo digestivo. Então, a primeira inoculação que a gente recebe de microbiota é no momento do parto. Por isso que a microbiota é distinta no recém-nato, se ele nasce de parto normal ou se ele nasce de cesárea. A fonte de microbiota que ele vai receber vai ser diferente no parto normal e na cesárea. A partir daí, se ele é ou não amamentado no peito, alimentado com fórmulas, com alimentos sólidos, todos esses fatores vão afetar a composição da microbiota intestinal desde a infância. E a homeostasia dessa microbiota vai mudando ao longo do tempo. Então, o nosso microbioma muda à medida que a gente envelhece. E alguns fatores, como uso de antibióticos, por exemplo, tipo de dieta, condições sanitárias, tudo isso modula a composição da nossa microbiota. Ou seja, a nossa população microbiológica vai variar em suas proporções dependendo dos fármacos que a gente use, do que a gente come, se a gente faz esporte, se não faz esporte, se expõe a efeitos tóxicos.
tudo isso modula essas proporções dos diferentes micro-organismos que compõem a nossa microbiota. E como você comentou, Eulerson, nós temos 90% da microbiota estimada que esteja no tubo gastrointestinal, o resto nas outras áreas do corpo. Então nós temos microbiota em todo o corpo e cada uma delas, todas elas em conjunto, respondem aos nossos fatores genéticos, elas são moduladas por eles, como eu comentei há pouco, elas são moduladas pelo ambiente, pelo que a gente come, pelo nosso estilo de vida, pelos nossos hormônios, pelos produtos industriais aos quais nós nos expomos, poluentes atmosféricos, etc. Todos esses fatores em conjunto modulam as proporções de micro-organismos do nosso corpo. E cada microbiota, por exemplo, a microbiota nasal, é responsável pela produção de muco, por produtos antimicrobianos que já nos protegem da entrada de micro-organismos pelo nariz. A microbiota da boca facilita a digestão, tem elementos antipatógenos, diminuindo a proporção de patógenos que podem entrar no nosso organismo. A microbiota pulmonar lubrifica tecidos pulmonares, nos protege de infecção, permite o desenvolvimento do pulmão. A microbiota do estômago previne complicações gástricas. A microbiota intestinal permite a digestão de carboidratos complexos. A microbiota dos órgãos sexuais regula o nosso pH e nos protege de infecções. A da pele regula o nosso sistema imune, produz o nosso cheiro, o nosso odor é produto da microbiota cutânea. Então, essa microbiota regula todo o funcionamento do nosso organismo. E ela é tão importante que agora a gente reconhece que há uma interação multidirecional entre o nosso microbioma, os fatores ambientais, o que a gente come, o que a gente faz e a nossa genética. E essa interação entre esses três fatores é que regulam a nossa expressão gênica, ou seja, os nossos fenótipos. Então, o fenótipo hipertensão, o fenótipo diabético, o fenótipo oncológico, todas as nossas expressões clínicas são produto da interação entre o nosso microbioma, fatores ambientais e a nossa genética. E isso foi considerado atualmente tão importante que até a definição de saúde e doença mudou. Antigamente se definia saúde como bem-estar biopsicossocial. Hoje, saúde é definido pelo nosso microbioma. Quando a gente tem um microbioma diversificado, nas proporções adequadas de cada micro-organismo, com micróbios saudáveis, nós estamos saudáveis. Na medida em que essa diversificação de micróbios diminui e que micróbios comensais começam a ficar em quantidade maior que os micróbios saudáveis, e à medida que essa menor diversificação vai se intensificando e os micróbios comensais passam a ser substituídos por micróbios patogênicos, a gente tem a instalação de doenças no nosso corpo. Então, se a gente quiser ter as dimensões do microbioma, estima-se algo entre 10 a 100 trilhões de células microbiônicas simbióticas em cada ser humano. A maior parte delas estão bactérias intestinais que formam a nossa microbiota. Nós estamos falando de que pelo menos 90% das doenças que acometem o homem são resultados de disbioses. Disbioses são os desequilíbrios entre essa multidão de populações de micro-organismos. Eu estou imaginando aqui, Isbelo, se você compara, por exemplo, uma criança nascida num grande centro urbano com todo o instrumental necessário para dar apoio ao parto, e compara com uma criança nascida à beira do rio, à margem de um rio perdido na Amazônia, né? Tomando banho de rio mais cedo, se alimentando essencialmente a fonte de proteína deles é o peixe, da sua horta, das suas plantações vem o aipim, que lá nós chamamos de macaxeira. Quer dizer, é um conjunto de coisas que são bem diversificadas em relação à criança que nasceu, por exemplo, no Rio de Janeiro. Exatamente. Nós estamos falando de duas crianças com microbiotas
totalmente diferentes. Porque todos os estímulos, todos os fatores alimentares foram diferentes. Aquela que nasceu com todos os recursos numa cidade como o Rio de Janeiro tem uma chance muito maior do que a que nasceu ribeirinha de nascer de cesárea e não de parto normal. Isso já é o pontapé inicial para dizer a sua microbiota vai ser totalmente diferente da que nasceu de parto normal. A gente tem no nosso microbioma mais de 10 mil espécies microbianas diferentes. E isso representa algo como 10 vezes mais micro-organismos do que células no nosso corpo. Então isso é uma coisa que impacta. Nós temos 10 vezes mais micro-organismos do que células no corpo humano. Quando a gente olha esse número, a gente pensa no impacto genético que ele representa. O nosso microbioma, se for algo em torno de 10 a 100 trilhões de micro-organismos, a proporção de genes no microbioma é de 100 para 1 com a proporção de genes no nosso genoma humano. Então imagine a força genética que esses genes microbiômicos representam sobre a expressão do nosso genoma. Por isso a gente diz que o microbioma é uma das grandes forças epigenéticas. Ele modula a expressão do nosso genoma. E quando a gente usa os genes para diferenciar, se a gente olhar o número de genes no catálogo humano, acredita-se que o nosso DNA tenha algo em torno de 22 mil genes. Enquanto que na nossa microbiota nós estamos falando de algo em torno de 3,3 milhões de genes. Então, se a gente quer comparar indivíduos pelo genoma, todos nós nasçamos onde quer que seja, somos 99,9% iguais quando a gente usa o genoma como um guia de comparação. Se a gente usar a nossa microbiota, 90% dos humanos são diferentes, graças às grandes variações nas microbiotas de indivíduo para indivíduo. Então, nós estamos falando que 90% dessa microbiota está nos intestinos. E ali nós temos essa grande variedade de micro-organismos e essa turma está trabalhando muito. Se essa turma não estivesse ali trabalhando, a gente não seria capaz de digerir a maior parte dos alimentos, a gente não teria um sistema imune, a gente não teria um desenvolvimento pulmonar, a gente não teria um desenvolvimento cerebral, porque tudo isso é feito basicamente a partir da microbiota intestinal. Essa microbiota tem N funções, como eu comentei agora, mas as principais, ela é uma ação antagonista contra a flora indesejável, ou seja, é ela que nos protege de infecções. Ela é desenhada para nos proteger do câncer. A atividade anticarcinogênica da microbiota intestinal é comprovada. Graças a essa microbiota, nós temos um sistema imune funcionante. Se a microbiota intestinal não existisse, a gente não teria imunidade. Ela nos protege porque ela é feita por micróbios não patogênicos. Outra das suas funções, metabolizar colesterol, controle do funcionamento cerebral. Como exemplo, a gente pode falar do autismo. O autismo é resultado de uma disbiose intestinal. Isso vai fazer com que o cérebro tenha um funcionamento anormal. Então, a gente tem que cuidar muito bem da nossa microbiota intestinal, porque ela responde a uma grande variedade de fatores. Dependendo da nossa localização geográfica, dependendo do modo de parto, como eu comentei, dependendo do que a gente coma, do grau de secreção gástrica, dos peptídeos antimicrobianos, do nosso nível de IgA, na mobilidade, da nossa idade, do uso ou não de antibióticos, do estresse, de fazer ou não exercício e da nossa própria genética, todos esses fatores modulam o nosso microbioma intestinal. Então ele pode ser variado por várias razões. E ele tem uma série de chamados eixos que fazem com que a microbiota intestinal tenha contato com as microbiotas de outros órgãos à distância. Então, por exemplo, no eixo intestino-cérebro, e esse eixo é representado pelo sistema vascular sanguíneo e linfático, é por ali que há o tráfego de todos os micro-organismos e seus produtos, seus metabólitos,
Então, o eixo intestino-cérebro, por exemplo, quando há uma disbiose intestinal, esse desequilíbrio nos micro-organismos vai comprometer o funcionamento cerebral. Nós teremos desordens psiquiátricas, nós teremos autismos, nós teremos doenças neurodegenerativas. Quando esse eixo é o eixo intestino-pulmão, uma disbiose do intestino pode ser o pontapé inicial para toda aquela alteração do comportamento das células brônquias, gerando asma, DPOC, câncer de pulmão. E assim por diante, se a gente olhar o eixo microbiota-pele, psoríase, acne, câncer de pele, são produtos de desbioses intestinais que foram alterar a microbiota da pele através dos eixos intestino-pele. Doenças cardíacas, como aterosclerose, trombose, insuficiência cardíaca, também são resultados de desbioses intestinais que vão alterar o microbioma cardíaco. Então, a disbiose é que faz o grande balanço entre saúde e doença. E alterações nas proporções do microbioma ou nos seus metabólitos vão gerar doenças cardíacas, aterosclerose, hipertensão, obesidade, diabetes, câncer, etc., simplesmente por uma alteração iniciada no intestino do indivíduo. Vamos usar o câncer como um exemplo para a gente entender. Eu venho falando que um desequilíbrio naquela população de micro-organismos vai gerar doenças. Como é esse mecanismo de uma disbiose gerando uma doença? Vamos usar o câncer como exemplo desse mecanismo. Então, as vesículas bacterianas atravessam todas as barreiras fisiológicas e vão para todos os locais do nosso corpo. Então, se houver um tumor em algum local, seja pulmão, seja onde for, essas vesículas bacterianas vão modular também o microambiente tumoral, podendo contribuir para o desenvolvimento do câncer, dependendo da disbiose que se mudou para lá, como podendo antagonizar o desenvolvimento desse câncer se for uma microbiota chamada saudável, ou seja, aquela que se esperava ter ali. Então, é importante que a gente entenda que, dependendo da disbiose, o microbioma intestinal pode favorecer ou suprimir a carcinogênese. Se a gente tem uma dieta inadequada, se a gente se expõe a fatores que gerem disbiose, aquela nossa disbiose que estava equilibrada, adequada, vai deixar de ser protetora para se tornar uma microbiota carcinogênica. Vai gerar câncer em algum outro local. No câncer, a gente sabe que o nosso sistema imune foi desenhado para que a gente não tenha câncer. As nossas células ativas do sistema imune, T-killer, etc., foram preparadas, desenhadas para destruir a célula neoplásica. Só que a célula neoplásica tem as suas defesas, como, por exemplo, o chamado check-up imune, check-up point imune. E ali, pela relação PD1-PDL1, a gente vai desligar aquele sistema protetor do nosso sistema imune contra o câncer e o câncer vai se desenvolver. E as disbioses interferem também nesse sistema da resposta anti-PD1-PDL1, ou seja, ligando ou desligando a possibilidade do câncer se instalar. Então, aqui alguns exemplos da ação de cada um dos elementos da nossa microbiota, levando para o desenvolvimento de um processo neoplásico nas células epiteliais. Então, o Helicobacter pylori, por exemplo, gera citotoxicidade e inflamação crônica, que é um fator inicial da carcinogênese. O Fusobacterium nucleatum, por exemplo, promove a transição mesenquimal para epitelial, para que o câncer se instale. A lesão do DNA, que é um dos fatores iniciais na carcinogênese, pode ser promovida pela Escherichia coli. O Bacteroides fragilis regula o ciclo celular, podendo iniciar uma carcinogênese. A Salmonella entérica é uma que vai regular a apoptose. E a gente sabe que a perda da apoptose é um dos fatores que leva à carcinogênese. Então, se a gente entende que a nossa microbiota ou o seu desequilíbrio é que faz o balanço entre ser saudável e poder
desenvolver uma neoplasia, a gente pode usar a nossa microbiota como um agente terapêutico contra o câncer. Então, a gente pode inocular bactérias que matam a célula tumoral diretamente. E a gente vai ver mais à frente como a gente faz isso. Como a gente pode também usar a inoculação de bactérias que vão estimular as nossas células imunes, as dendríticas, os macrófagos, que atraídas por essas células, por essas bactérias, vão destruir as células cancerosas e ativar mais as células imunes. Então, a gente pode usar as nossas bactérias como instrumentos terapêuticos anticâncer, e isso pode ser feito. Então, a gente tem que olhar a nossa microbiota como, na hora que ela tem uma disbiose, essa disbiose pode nos levar ao desenvolvimento do câncer. E corrigir essa disbiose pode dar um rumo ao nosso tratamento do câncer. Então, alguns dos mecanismos terapêuticos bacterianos usados vêm através da colonização seletiva, ou seja, nós inoculamos aquelas bactérias capazes de destruir as células cancerosas. Ou a gente inocula bactérias que, dentro da célula tumoral, vão liberar toxinas bacterianas, vão estimular a resposta imune, vão ser vetores de liberação de enzimas convertoras de prodroga, agentes citotóxicos, agentes antibiogênicos, dentro das bactérias, usando a nossa microbiota como uma forma de tratamento do câncer. Então é algo assim, nós vamos ter uma fábrica em que a gente produz micro-organismos que carregam dentro de si substâncias letais para a célula cancerosa. Esses micro-organismos vão lá para o hospital serem usados como terapia do câncer. Então, para a gente escolher a nossa microbiota como um marcador diagnóstico, e é isso que a gente vem buscando, a identificação de assinaturas microbianas que digam tal disbiose vai gerar diabetes, tal disbiose vai gerar hipertensão, vai gerar uma neoplasia, vai gerar uma asma, vai gerar uma DPOC e assim por diante. Então, identificar que assinaturas microbianas, em outras palavras, que disbioses, que metabólitos circulantes geram alteração nos comportamentos celulares à distância que estão associados com o início e com a progressão de doenças, essas assinaturas vão ser usadas como instrumentos diagnósticos e terapêuticos. E é isso que as ciências ômicas vêm buscando atualmente. Usar todos os dados microbiômicos, transcriptômica, proteômicas, metabolômicas, em coortes bem definidas, bem fenotipadas, para identificar que desbiose vai levar ao quê. E a gente vai conversar um pouco mais à frente. Mas eu vou mostrar agora um dos grandes obstáculos que a gente tem para o desenvolvimento da identificação dessas assinaturas microbianas. Dependendo de onde eu colho o material para identificar a disbiose, a flora naquele local é totalmente distinta. Se eu vou para o colo descendente, se eu vou para o estômago, se eu vou para o jejum, se eu vou para o colo, ou se eu uso as fezes como material para identificar aquela disbiose, ela vai ser totalmente diferente dependendo de onde eu colho o material. E isso é claro que é um dos fatores de confusão. A dieta daquele indivíduo é outro fator que vai gerar alterações na microbiota e todos aqueles fatores. Então isso serve para que a gente tenha uma ideia da complexidade que vai ser a identificação dessas assinaturas. Mas certamente elas serão um grande agente diagnóstico e terapêutico para o nosso cotidiano médico. Estou imaginando, Isbero, que para constituir, isso se constitui em condições naturais, né, espontâneas. Todavia, o que se pode ingerir, o que o ser humano está submetido, digamos, a instrumentos, a coisas do meio ambiente, que certamente agem destruindo esse microbioma, deve ser uma coisa muito grande. Exemplo. Você vai para uma festa e vai tomar seu vinho. O vinho não contribui porque tem álcool. A cerveja tem álcool. Né? Fora os alimentos ultraprocessados, que também já vêm sendo criticados há muito tempo, como, digamos, como elementos que podem
prejudicar o funcionamento do corpo humano. Esse caminho me parece o caminho correto, né? Exatamente isso. Quer dizer, durante muito tempo a gente falava de alimentos pré-preparados, as chamadas dietas rápidas, o fast food, né, e tudo que ela inclui, e se dizia, a gente cansou de dizer, alguns desses alimentos são carcinogênicos, eles geram câncer. Algumas formas de bebidas geram câncer, são carcinogênicos, sim, são. Mas a gente achava que era um mecanismo inflamatório direto sobre a célula. Hoje a gente sabe que o real mecanismo para que alimentos, por exemplo, cheguem a gerar câncer, é através da disbiose que eles vão gerar, e é essa disbiose que vai gerar a produção de células neoplásicas. Então, uma das linhas que está se desenvolvendo é como tratar a nossa microbiota, como corrigir uma disbiose. E até o momento a gente tem 3 grandes grupos, vamos chamar de medicamentos, não é o termo certo, mas de abordagens para corrigir desvios na microbiota. O primeiro deles é o probiótico. O probiótico nada mais é do que um grupo de cepas vivas de micro-organismos estritamente selecionados que, quando administrados nas quantidades adequadas, corrigem aquela desbiose intestinal que a gente estava vendo e, consequentemente, vai corrigir as demais desbioses nos outros órgãos. Os chamados prebióticos são componentes alimentares não viáveis, mas que modulam essa microbiota que a gente quer saudável. Então é como se fosse um alimento para a microbiota saudável. E o chamado simbiótico é uma mistura dos dois. São as cepas vivas com componentes alimentares para que se desenvolvam melhor. E esses elementos, esses probióticos, para serem realmente efetivos, eles têm que ter algumas qualidades básicas. A primeira delas é que eles sobrevivam à passagem pelo sistema digestivo. O nosso sistema digestivo foi desenhado, tem ácido clorídrico, etc., para digerir, para matar esses micro-organismos. Eles têm que passar por aí. Obviamente, tem que ser micro-organismos não patogênicos. Eles têm que ser capazes de colonizar o epitélio intestinal. Eles têm que ter um efeito imunomodulatório efetivo. Obviamente, eles têm que ser seguros sobre o ponto de vista genético, porque eles serão uma nova força epigenética que a gente vai estar administrando. Eles têm que produzir metabólitos secundários que sejam o que a gente interessa, ácidos orgânicos, etc. Eles têm que poder ser tolerados pelos ácidos biliares, que senão eles serão também destruídos. Então, hoje a gente já vê o uso de alguns probióticos, mas certamente eles ainda estão muito longe do que um probiótico realmente efetivo tem que fazer. Os exemplos que nós temos hoje não preenchem a maior parte dessas qualidades que eles devem ter. O próximo elemento que a gente vai incluir na nossa prática médica, e de alguma maneira isso já vem começando de forma ainda muito incipiente, são as ciências ômicas. Epigenômica, radiômica, metabolômica, fenômica e assim por diante. O que são ciências ômicas? Quando a gente acrescenta o termo ômica a um termo molecular, genômica, transcriptômica, etc., a gente está dizendo que a gente vai fazer uma avaliação global de um conjunto de moléculas que interferem na biologia daquela célula. Então, cada grupo de dados ômicos tipicamente providencia uma lista de diferenças associadas com a doença. Quando determinado metabólico, determinado gene é observado, isso significa que aquela doença vai acontecer. Se ele não é observado, aquilo significa que naquele aspecto a pessoa está saudável. Então, isso tudo é direcionado por avanços tecnológicos importantíssimos e muito complexos, mas que mostram que é custo eficiente fazer uma análise pormenorizada de todas as moléculas biológicas, porque a gente está falando de, uma vez identificando uma alteração genômica, transcriptômica, metabolômica, proteômica, assim por diante, a gente está falando de bloquear um processo doentio na sua gênese. A gente está falando de evitar doenças e não simplesmente de tratar doenças. Então, a identificação de todos esses produtos das ciências ômicas, dos chamados dados ômicos,
eles vão ser marcadores do processo de doença. Tal alteração transcriptômica, genômica, radiômica, etc., significa a doença tal sendo gerada. Entender esses dados ômicos permite diferenciar processos biológicos de processos doentios em grupos controles. A melhor compreensão do fluxo da informação celular, desde a causa original da doença, é uma causa genética, é uma causa resultante de exposição ambiental ou é uma causa desenvolvimental, até as consequências funcionais e interações entre essas causas. Então, isso tudo que a gente está falando de dados ômicos representam, na verdade, um marco para a prática daquilo que a gente chama de medicina de precisão. Então, nós temos algumas ciências ômicas aqui apresentadas, como a genômica, analisando o DNA, a transcriptômica, analisando o RNA, a proteômica, a proteína gerada, a metabolômica, os metabólitos. Então, o que a genômica faz? Ela foca na identificação de variantes genéticas associadas com doenças ou com respostas terapêuticas ou variantes genéticas prognósticas. É isso que a genômica busca identificar. A epigenômica, por sua vez, foca na caracterização de modificações reversíveis do DNA. Vocês lembram que os mecanismos epigenéticos, metilação de DNA, microRNA e estrutura da histona, são os mecanismos que podem ser revertidos. A gente pode promover uma desmetilização do DNA, a gente pode desacetilar uma histona, a gente pode bloquear a produção do gene que gera o microRNA, que vai gerar uma proteína pró-carcinogênese. Então, a epigenômica busca isso, identificar que modificações são reversíveis no DNA ou no genoma, para que a gente possa reverter uma alteração. A transcriptômica vai analisar os níveis de RNA no genoma, tanto qualitativa quanto quantitativamente. E com isso a gente vai poder definir quanto de cada transcripto está sendo expresso e ver quais devem ser estimulados, quais devem ser reprimidos. A proteômica vai ser usada para quantificar a abundância de peptídeos, modificações e interações daquelas proteínas. Então, é uma ciência adaptada para a análise de milhares de proteínas em células e em fluidos corporais. A metabolômica, por sua vez, vai quantificar aquelas pequenas moléculas geradas pelas células, aminoácidos, ácidos graxos, carboidratos, etc., que são produtos das funções metabólicas celulares. Então, a gente vai usar a identificação dos diferentes metabólicos para fazer diagnósticos de doenças. A microbiômica estuda analisar o conjunto de micro-organismos numa dada microbiota, seja pele, mucosa, etc., e entender que desbiose gera o quê. Então, são as ciências ômicas, de um modo geral, usadas de forma articulada, que vão permitir uma análise que vai ver toda a organização celular e toda a modulação celular pela idade, pelo ambiente, e entender como isso gera o processo doentio ambiental. Então, vamos novamente usar o câncer como exemplo de uso das ciências ômicas, a gente usando na investigação de uma neoplasia a genômica, a epigenômica, a transcriptômica, metabolômica, proteômica e a radiômica, que é a análise através de aplicativos de inteligência artificial na interpretação radiológica, a gente vai poder ser capaz de subtipar um câncer, fazer um screening precoce, estratificar risco, definir prognóstico, prever o desfecho e dar suporte para uma decisão clínica. Esse conjunto de dados das ciências ômicas no tratamento do câncer. Vamos olhar agora para um outro elemento que vem vindo aí. Vamos imaginar que a gente quer corrigir o funcionamento errado de uma célula. Então, eu vou atuar na célula. Eu estou falando de que uma célula ou um conjunto de células com seu comportamento alterado é o meu alvo, e não outras células de comportamento normal. Eu estou falando de nanotecnologia. Nanotecnologia surgiu basicamente quando a gente começou a entender como as células conversam entre si. Elas tanto trocam material do seu citoplasma, material genético, proteínas,
metabólise, etc. Através de um contato direto, como através dos exossomas ou das vesículas extracelulares, como a gente vê aqui. Então, os exossomos, por exemplo, liberados por uma célula, que vão ter material genético, microRNA, proteínas, serão captados por outras células, e essa captação, como eu vou comentar, depende da parede daquela microvesícula, daquele exossomo. Essa parede é desenhada para que a célula-alvo tenha interesse naquela vesícula e não as demais células, e vão levar para dentro dela o que eu quiser. Então, a primeira coisa que a gente começou a entender é como se processa a comunicação intercelular. Ela se dá através de exossomos ou através de microvesículas. A diferença entre essas duas vesículas é que, enquanto o exossomo é produzido no retículo endoplasmático, as microvesículas são prolongamentos da membrana citoplasmática. E todo aquele conteúdo do citoplasma, seja material genético, seja RNA, seja microRNA, seja DNA, sejam proteínas, sejam metabólitos, vão ser carreados pelos exossomas ou pelas microvesículas para uma célula-alvo, para uma célula recebedora. Então, a gente pode ver aqui os exossomos ou as microvesículas sendo liberadas, o seu conteúdo genético, proteico, e a sua parede ser desenhada, ter elementos que façam com que apenas a célula-alvo capte essa vesícula, esse exossoma. Então, nós estamos falando de tratar células. Nós estamos falando de colocar algum agente terapêutico, seja um fármaco, seja um microRNA, seja um DNA, que vá corrigir o funcionamento daquela célula que vinha gerando doença. Então, como eu comentei, nós estamos falando de colocar remédio ou material genético nessa microvesícula, que eu posso fazer como eu quiser, como essa imagem mostra. Eu posso colocar drogas, seja elas conjugadas na superfície, seja na membrana gordurosa, seja na membrana hídrica do indivíduo. Então, vamos pensar o que eu posso fazer. Dependendo do que eu coloque dentro daquela microvesícula, dentro daquele exossoma, eu vou gerar efeitos imunomodulatórios naquela célula. Eu vou inibir secreção de citocinas pró-inflamatórias, eu vou aumentar a secreção de fatores anti-inflamatórios, eu vou eu vou jogar proteínas citotóxicas que vão destruir, vão gerar apoptose naquela célula. Então, se aquela célula tem um comportamento neoplásico, eu vou colocar proteínas citotóxicas dentro daquele exossoma e vou induzir a apoptose daquela célula. Eu vou ter também efeitos terapêuticos naquelas vesículas. Eu posso colocar algo, um microRNA 122, por exemplo, que vai tornar aquela célula sensível ao quimioterápico que eu estou usando para tratar aquele câncer em questão. Eu posso colocar o microRNA 100, por exemplo, que vai suprimir a angiogênese tumoral, vai matar a célula, vai promover a dormência da atividade neoplásica daquela célula. Eu posso colocar um microRNA 133B, que vai reduzir a progressão celular oncológica e a chance de metástase. E assim por diante, dependendo do que eu coloque dentro daquela vesícula, eu vou tratar, eu vou evitar, eu vou matar a célula de comportamento neoplásico. Então, a gente lembrar que essa molécula, essa vesícula, seja um exossomo, seja uma microvesícula, vai ter em sua parede estruturas que façam que a célula-alvo seja a célula que a capte. E vão levar lá para dentro material genético, RNAs não codificantes, RNA mensageiro, DNA, ribossomos, etc. Então, vamos lembrar que a gente falou dos RNAs não codificantes. Vocês imaginem o que é colocar, por exemplo, um RNA longo não codificante para bloquear aquele microRNA que gerava o comportamento carcinogênico daquela célula. Eu vou bloquear aquele microRNA e aquela célula não mais terá um comportamento pró-câncer. Então, esses RNAs não codificantes, hoje, eles estão assumindo um papel muito importante na área da neoplasia,
porque eles tanto podem funcionar como oncogêneses, ou seja, estimulando a neoplasia, como eles podem funcionar como supressores de tumor. Então, eles regulam não só a carcinogênese, como a progressão do câncer. E, ao regular a progressão neoplásica através de mecanismos distintos, a gente vai ter alvos terapêuticos totalmente individualizados ou determinadas entidades terapêuticas. Eu quero colocar naquela célula aquele microRNA que vai bloquear aquele outro microRNA ou aquele RNA longo não codificante. E isso vem sendo estudado e a gente vem mostrando efeitos muito promissores nessa tecnologia de tratar a célula através do emprego de RNAs não codificantes. Então, lembrar que basicamente é isso que essa figura simplifica. A minha célula de origem vai ser preparada para liberar as microvesículas com o material que eu quero. Esse material vai ser captado por aquela célula patológica e lá dentro vai ser bloqueada, por exemplo, a síntese proteica de uma proteína pró-oncogênica. Então, é essa briga entre os RNAs não codificantes e os RNAs mensageiros que a gente está buscando como alvo terapêutico. Inibir aqueles RNAs mensageiros que vão gerar proteínas pró-oncogênicas. Eu lembro, Isbero, que no passado de mais ou menos, acho que uns 40 anos, assisti uma conferência de um colega que trabalhava na área da patologia e também na patologia clínica. Ele tinha um olhar voltado para a célula. Então, dizendo assim, não, o que nós temos aqui tratar é a célula. É que da célula depende o restante das coisas, dos tecidos, dos sistemas, dos aparelhos, etc. E esse olhar me parece muito mais afinado agora com esses conceitos que vocês estão falando, que não havia esse conhecimento naquela época. Mas ele já pensava que, dedicando-se ao tratamento, a tornar uma célula saudável, a resposta seria mais difusa, mais universal. É isso que está falando agora, né? Quer dizer, a visão é uma visão muito específica, né? No sentido de que vamos usar a célula e dar-lhes os materiais suficientes para que ela possa nos tratar. Exatamente isso. Esse seu amigo era um visionário. E é disso que a gente está falando. E o que eu vou tentar agora é juntar tudo isso que eu falei. Eu falei da microbiota que pode ser usada como um agente terapêutico. Então, olha, nós temos um ambiente tumoral aí nessa imagem. Eu posso colocar nesse ambiente os micróbios modificados que vão destruir as células neoplásicas. Eu posso colocar numa solução de hidrogel dentro de uma microvesícula todo o material genético que eu quero que vá lá para dentro daquela célula, promover a apoptose, matar a célula ou alterar o seu caminho pró-neoplasia, alterando ou bloqueando o microRNA que vinha determinando isso. E eu posso fazer a colocação de nanopartículas, que é a nanotecnologia, em que dentro de cada partícula eu vou botar o material capaz de ou liquidar aquela célula ou fazer ela voltar a ter um comportamento normal, saudável. Então a gente está vendo que essas coisas todas se unem. Tratamento via microbiota, via RNAs, via microRNAs e via outros fármacos. Então o que a gente está falando na nanotecnologia é de usar os nanomateriais para administrar um fármaco, por exemplo, ou seja, o nanomaterial para o tratamento de alguma disfunção, de alguma doença. Eu posso usar também esse nanomaterial como alguma coisa que, ao ser captado por uma célula neoplásica, gere, por exemplo, uma luz. E essa luz ser detectada por um exame radiológico. Então, eu estou usando o nanomaterial para fazer a detecção de um tumor. Ou eu posso colocar dentro dessa nanopartícula uma fármaco, um remédio, um microRNA, e isso chama-se teranóstico, ou seja, usar a nanotecnologia como um elemento terapêutico e diagnóstico. E aí a gente sabe que tem aqueles problemas que acontecem porque o indivíduo tem uma mutação genética que gera uma doença tal. E se eu puder tratar esse DNA? Isso também vem sendo pensado. Então, hoje a gente tem o envelhecimento como um problema cada vez mais frequente,
a gente está durando cada vez mais, e isso vem gerando formas de terapia celular, terapia gênica e a formação de tecidos, a chamada engenharia tecidual. Então, hoje a gente já tem os elementos, a gente já tem o conhecimento para gerar a maior parte dos tecidos humanos. A gente já é capaz de fazer isso. Hoje já se substitui a área do miocárdio, por exemplo, áreas infartadas, e a gente coloca ali um tecido miocárdico novinho em folha, funcionante. Todos esses tecidos que a gente vem redesenhando e reimplantando nascem das chamadas células-tronco. É dali que a gente produz esses tecidos e essas são as principais fontes de célula-tronco. Tecido nervoso, córnea, pele, anexos, o próprio embrião, tecido muscular, medula óssea, tecido adiposo, sangue periférico, polpa dentária, cordão umbilical. Vocês sabem que hoje é cada vez mais frequente congelar um pedaço do cordão umbilical, que vai que no futuro eu preciso de uma célula-tronco para corrigir um problema meu. Eu já tenho a minha célula-tronco prontinha no meu cordão umbilical. Então pode ser que no futuro próximo a gente já possa entrar nas lojas especializadas e comprar as peças que a gente quer trocar do nosso corpo. Mas a gente está falando do DNA, de alterações do DNA que eu quero corrigir, de genes, de pedaços de DNA que vão gerar doenças. Então eu estou falando de alterar um pedaço do DNA, usar uma nanoestrutura ali, aquele robozinho que vai lá no meu DNA, substituir aquele gene que vai me trazer problemas, que vai me gerar uma doença. Eu estou falando de uma técnica chamada CRISPR. CRISPR é a sigla em inglês de repetições polindrômicas curtas, agrupadas e regularmente incorporadas, que é a repetição dos blocos do DNA. Então, na hora que eu identifico que gene, que pedacinho daquele DNA eu quero substituir, eu crio um RNA mensageiro guia que vai chegar naquele pedacinho, uso uma enzima chamada caspase, que vai recortar aquele pedaço do DNA e eu coloco um outro pedaço desenhado geneticamente para substituir sem aquele gene doente mais naquele DNA. Eu estou falando simplesmente de reescrever, de reeditar o nosso DNA, substituir as porções que vão nos trazer problemas. Finalmente, nós vamos falar rapidamente da inteligência artificial, que vem mudando o panorama médico. Hoje, a inteligência artificial está envolvida em praticamente todos os nossos procedimentos, sejam de exames, sejam de radiológicos, sejam até do exame clínico do nosso doente. E cada vez mais, esses programas, esses softwares, a inteligência artificial vem estudando muito e vem ficando cada vez mais inteligente, cada vez melhor. E cabe a nós saber utilizar os recursos que ela disponibiliza para a gente no nosso atendimento cotidiano e não brigar com a inteligência artificial. Ela é muito boa. E na prática médica, ela vai utilizar em várias áreas, como, por exemplo, nos dados que não representem imagens radiológicas, a análise de dados clínicos, dados ômicos, resultados de exame. Para o radiologista, a gente tem aplicativos que cada vez mais facilitam o trabalho dele. Na história clínica, o uso de dados ômicos na análise da história clínica, isso tudo gerenciado num grande prontuário modulado, gerenciado pela inteligência artificial. Então, a gente pode usar, por exemplo, esse instrumento aqui como nosso assistente médico. Ele até telefona, serve para telefonar, para falar com outras pessoas. Mas ele vai servir para dizer se minha glicemia está legal, se meu ritmo cardíaco está legal, se eu estou tendo alguma arritmia, se eu estou tendo alguma disfunção que vai gerar. Esses são os aplicativos de saúde que a gente vê cada vez mais sendo desenvolvidos, o que não significa que o nosso celular vai passar a ser o nosso médico assistente, mas ele vai passar a ser capaz de gerar informações importantes para que o nosso médico assistente nos trate. Ou seja, a inteligência artificial pode ser vista como um toque da criação, agora de uma forma um pouco mais eletrônica, mas que veio para mudar o nosso presente.
O que a gente não vai fazer é passar o bastão, ou seja, o estetoscópio para a máquina, mas vai ter que saber trabalhar com a máquina, saber usar a inteligência artificial para uma melhor medicina. Se isso tudo que eu falei até agora parece um sonho, parece um exercício de futurismo, eu não sei como vocês vão interpretar, mas a gente vê que alguns sonhos se concretizam. Por exemplo, Bob Dylan ganhou um prêmio Nobel, Bill Clinton virou presidente e a Hillary está tentando até hoje, quem sabe vai virar mais à frente. Mas o que eu acho que importa de verdade é que a gente tenha a cabeça aberta, a gente busca a nossa atualização e saber que essas coisas todas que eu apresentei vão ser incorporadas em algum momento na nossa prática clínica. E a gente tem que estar preparado para isso. Muito obrigado por vocês terem me ouvido. Muito obrigado. Nós que dizemos, caro Isbelo, pela beleza da sua apresentação, quer dizer, algumas coisas que você falou já está sendo aplicado. Mas certamente no curso de alguns anos nós vamos ter grandes avanços no que diz respeito ao atendimento do paciente, a conclusão, digamos, diagnóstica mais facilitada. E a terapia que nós estamos antevendo, pelo que você apresentou, uma terapia que se descortina aí um horizonte muito grande, né? No sentido de, utilizando todos os instrumentos que você falou, microcélulas, instrumentos de uma célula que você pode carrear até a uma célula tumoral que está se desenvolvendo e destruí-la. Eu penso que essa fase vai ser uma fase muito boa, vai salvar muitas vidas e vai reduzir muito o sofrimento. Quero agradecer a todos. Nosso muito obrigado por mais a sua participação. Você sempre brilhante, né? Sempre trazendo temas absolutamente novos, para não dizer revolucionários, que certamente irão se concretizar. Nós estaremos vivos para testemunhar todos esses avanços. Perspectivas futuras na prática médica estão aí. Para alguns pode parecer uma manifestação onírica, mas temos certeza que isso irá acontecer, né? Já estamos próximo desse desenvolvimento. Ou melhor, esse desenvolvimento está em curso, vai apenas começar a entrar na prática médica. Muito obrigado a todos que estiveram presentes nesse canal médico. Quer dizer, todos esses conceitos é preciso que vocês absorvam e curtam e não fique para si. Passe em frente, compartilhem. Desse modo nós podemos fazer uma contribuição muito grande para o progresso da medicina. Muito obrigado a todos.